Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer um aprofundamento, no assunto apresentado a vocês na aula passada, que é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela se deu de 1914 a 1918, tá bom? E o primeiro momento da guerra que a gente já considera, né, foi a paz armada. Foi um período de paz, porém de preparação para a guerra. Você vai ver o desenvolvimento da indústria bélica, você vai observar o alistamento obrigatório, os países incentivando, estimulando o nacionalismo, o patriotismo dentro dos países. Você percebe que estavam se preparando para a guerra a partir do momento que se cria as alianças, né? A Tríplice Aliança formada pelo Império Austro-Húngaro, pela Itália e Alemanha, e a Tríplice Entente formada por Inglaterra, França e Rússia, tá bom? A guerra, né, o pretexto para o início da guerra se dá com a crise nos Balcãs, né, quando, diante da rivalidade que existia entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Por quê? Porque a Bósnia-Herzegovina pertencia ao Império Austro-Húngaro, sendo que eles lutavam por independência. E a Sérvia apoiava a Bósnia-Herzegovina a se tornar independente. Então, quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro foi visitar a Bósnia-Herzegovina, ele foi assassinado, e quando prenderam o assassino, foi um estudante de uma organização secreta chamada Mão Negra, e esse estudante, ele era sérvio. Então, acabou, né? Então, o Império Austro-Húngaro decretou guerra à Sérvia, a Rússia apoiou a Sérvia e a Alemanha apoiou o Império Austro-Húngaro. Então, foi pretexto, começou a guerra. A Alemanha, né, lutou em 3 frentes, lutou com a frente ocidental contra a Rússia, a frente oriental contra a Rússia, ocidental contra a Inglaterra, e nos Balcãs ficou ali Rússia e Alemanha e Império Austro-Húngaro e Sérvia ali, tá? Você vai observar, né, o primeiro momento vai ser a guerra de movimento, que vai durar 4 meses, né, nessas frentes de batalha. Aí, diante da impossibilidade de ir em movimento, eles vão ficar nas trincheiras. As trincheiras foi o momento mais desgastante, um momento terrível da guerra, tá? Eles ficavam ali naqueles buracos, nos buracos sujos, imundo, podre, com defunto, com animais, e assim, era desumano, tá? As trincheiras foi o momento mais terrível da guerra, né? E foi bastante extenso esse momento. Durante a guerra, várias tecnologias elas foram desenvolvidas, vários conhecimentos foram desenvolvidos, principalmente na área da saúde, por causa dos ferimentos dos soldados. Então, desenvolveram anestesia, radiologia, exame de raio-x, porém não conseguiu salvar muitos por causa da dificuldade de transporte. Não conseguia se retirar eles, era muito arriscado retirar os soldados ali das trincheiras, tá? Durante a Primeira Guerra, as mulheres assumiram o mercado de trabalho pela falta de homens, então as mulheres foram trabalhar em todos os mais variados serviços, né? Coisas que eram só exercidas, funções que eram só exercidas por homens, passaram a ter as mulheres atuando também. Bom, o ano de 1917 foi decisivo para a Primeira Guerra, porque a Rússia saiu da guerra porque estava passando por uma guerra civil, a Revolução Russa, que é o próximo assunto nosso. A Rússia se retirou da guerra, tá certo?
e os Estados Unidos entrou na guerra e decidiu a guerra. Os Estados Unidos entrou na guerra porque os submarinos alemães estavam atacando, impossibilitando que os Estados Unidos, mantivesse, né, seu comércio, suas negociações. Estava atrapalhando os Estados Unidos, os submarinos alemães, atacando os navios norte-americanos, e também os alemães estavam incentivando o México a retomar as terras que eram do México e que agora eram dos Estados Unidos, tipo Arizona, né? Então, o Novo México. Então, a Alemanha estava incentivando o México, apoiando o México a lutar para retomar suas terras. Então, os Estados Unidos disse, não, então vamos atacar eles antes deles crescerem aqui na América, né? Então, os Estados Unidos estavam com tropas descansadas, né? Com bastante poder militar, poder de arma muito grande. Os soldados tudo descansados entraram na guerra e venceram a Alemanha, tá? Sem falar, venceram a Alemanha, né? E a Alemanha se rendeu. Depois que a Alemanha se rendeu, né, teve o Tratado de Versalhes. Nesse Tratado de Versalhes foi criada a Liga das Nações, que era uma liga entre os países para arbitrar os conflitos e manter a paz, né, mundial. Tá? A Alemanha foi punida no Tratado de Versalhes. Ela teve que pagar uma indenização de 40 milhões na época. Perdeu territórios, perdeu Alsácia e Lorena para a França, perdeu vários territórios. Foi proibida de ter indústria bélica durante 10 anos, teve seu exército reduzido. Então, ela foi bastante penalizada, a Alemanha, e muitos estudiosos dizem que o Tratado de Versalhes foi o grande responsável por ter ocorrido a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha, ela ressurgiu, ela conseguiu dar a volta por cima justamente para poder se vingar. O Tratado de Versalhes causou um revanchismo na Alemanha. Os alemães, o patriotismo deles foi muito grande, eles conseguiram, né, se recuperar economicamente e se preparar para a Segunda Guerra Mundial, tá? Para se vingar dessas potências aí que a penalizou dessa forma, tá? E a gente tem aí que destacar, durante a Primeira Guerra Mundial, que houve a emergência dos Estados Unidos como potência mundial, né? Os Estados Unidos passou toda a guerra só fornecendo armas e alimentos e suprimentos, porque os países que estão em guerra, eles param de produzir tudo e ficam produzindo só armas. E aí o que eles precisam de suprimento, medicamento e armas também, eles estavam comprando aos Estados Unidos, né? E saíram da guerra endividados, todo mundo devendo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu da guerra como o maior credor mundial, tá bom? E então vai emergir aí a Europa, entra na guerra com potências como a Inglaterra e sai da guerra com uma potência da América, os Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu da guerra como potência mundial, né? Todos os países envolvidos na guerra estavam devendo para os Estados Unidos, como saiu da guerra com o maior credor mundial, tá bom? E o Japão também se destacando dentro do cenário asiático ali, tá bom? Então, façam esse capítulo, responda esse capítulo, e na próxima aula eu venho já com a correção dele e com outras atividades para vocês, tá bom? Forte abraço.